Doutor Emerson. Sou eu, e lembrando que o editorial de hoje foi baseado no artigo Marco Situacional, escrito por Pedro Ribeiro de Oliveira, doutor em Sociologia, professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Pontifícia Universidade Católica de Minas, membro da assessoria e da coordenação do movimento Fé e Política. Esse artigo foi apresentado no curso de especialização Doutrina Social da Igreja. E a partir de agora teremos as nossas dicas de saúde, educação e cidadania. Na dica de saúde de hoje, vamos comentar sobre os efeitos da ingestão de bebidas alcoólicas sobre a saúde. Será que tem um volume que pode ser tolerado e não causa nenhum problema? Será que tem um volume que é benéfico? Aquela dose que a pessoa, ao ingerir com determinada habitualidade, vai trazer benefício para a saúde? Ou qualquer volume faz mal? Pois é, pesquisadores examinaram as ressonâncias magnéticas funcionais do cérebro de 36.678 adultos saudáveis entre 40 e 69 anos de idade e compararam os resultados com a ingestão semanal de bebidas alcoólicas pelos participantes, ajustando-as quanto à idade, ao sexo, à altura, à situação socioeconômica e ao país de residência. O estudo encontrou relações negativas entre a ingestão de bebidas alcoólicas e as medidas globais de substância cinzenta e branca, o volume regional da substância cinzenta e os índices de microestrutura de substância branca. Então, nós temos, formando a massa encefálica, as substâncias branca e cinzenta. Uma revestindo todo o encéfalo e outra sendo revestida pela anterior. Essas associações foram disseminadas em todo o cérebro e a magnitude aumentou com um número absoluto médio de unidades de doses diárias de bebidas alcoólicas ingeridas pelos participantes. Além do cérebro, um estudo recente determinou que a ingestão de grandes quantidades de bebidas alcoólicas durante o início da vida adulta pode aumentar o risco de câncer. Então, atenção, a ingestão de grandes quantidades de bebidas alcoólicas durante o início da vida adulta. O que é que acontece? Pode aumentar o risco de câncer durante a idade adulta, mesmo ao parar de beber ou diminuir a quantidade de bebida na meia-idade. Então, aí o impacto é a pessoa na vida adulta, começa com uma ingestão muito alta, com quantidades muito grandes de bebida alcoólica. Então, isso está associado a um risco maior para o desenvolvimento de câncer. E lembrando, seria no outro dia, a pessoa ia beber bastante num dia, no outro estaria com... Não, isso é um impacto de prognóstico na vida daquela pessoa. Então, um outro estudo foi feito com 22.756 mulheres e 15.701 homens. A ingestão excessiva de bebidas alcoólicas foi estabelecida como uma ingestão média de pelo menos 60 gramas por dia, equivalente a 6 bebidas convencionais. Então, aí se trata de uma investigação com relação à ingestão excessiva. Durante 485.525 pessoas ano, então estudando o equivalente, multiplicando isso aí, a população estudada pelo número de dias, então vai ter 485.525 pessoas anos de acompanhamento entre as mulheres, foram diagnosticados 2.303 casos de câncer relacionados com o álcool, o mais comum sendo
o de mama, 64% das mulheres, seguido do câncer coloretal, com 31%. Mas também durante 303.218 pessoas-anos de acompanhamento entre os homens, então já mostramos os dados com relação às mulheres, agora em relação aos homens, foram encontrados 789 casos de câncer relacionados com álcool. Geralmente, o câncer coloretal, 83%. Os pesquisadores identificaram 3 trajetórias distintas de ingestão de bebidas alcoólicas ao longo da vida para as mulheres. Importante isso, do ponto de vista conclusivo dos estudos, dos achados desses pesquisadores. Então, quais foram as 3 trajetórias distintas, o histórico de ingestão de bebidas alcoólicas ao longo da vida para as mulheres? Abstenção por toda a vida, 39% delas. Ingestão leve e estável, 54%. Veja que aí já equivale a 93%, essas duas trajetórias, esses dois destinos, estabelecidos aí, o de abstenção total, 39%, e de ingestão leve, estável, 54%. E aumento moderado, quer dizer, aumento da ingestão de bebida alcoólica ao longo da vida adulta, 7%. Então, 3 trajetórias com relação às mulheres. Quanto aos homens, foram encontradas 6 trajetórias, foram identificadas 6 trajetórias. Abstenção, 14,3%. Então, enquanto 39% das mulheres tinham uma trajetória de abstenção, de nunca ter ingerido bebida alcoólica, com os homens isso correspondeu a 14,3%, bem menos. Ingestão leve estável, que nas mulheres equivaleu a 54%, nos homens 51,5%, sem uma diferença significativa quanto ao sexo. Ingestão moderada estável, 20,4%. E ingestão cada vez maior, 6,6%. E ainda uma outra trajetória que é de diminuição precoce da ingestão excessiva, 5,1%. E diminuição tardia da ingestão excessiva, 2,2%. Ou seja, dos homens, apenas 2,2%, que bebiam muito, fizeram uma diminuição tardia, ou seja, passaram muitos anos bebendo muito, depois fizeram uma diminuição tardia, 2,1%. E como é que foi a incidência do câncer nessa população masculina? Então, as associações mais fortes com o câncer relacionado com o álcool foram na trajetória da diminuição precoce da ingestão excessiva. Então, veja, a relação com o câncer foi com a trajetória de diminuição precoce da ingestão excessiva. Razão de risco de 1,75%. E na diminuição tardia da ingestão excessiva, razão do risco 1,94%. E com a trajetória, ingestão cada vez maior, não muito atrás, razão de risco 1,45%. Então veja que nós já mostramos naquela primeira pesquisa que início de uma vida adulta e com a ingestão excessiva de bebida alcoólica está relacionado com câncer. E aqui, trabalhando as variações internas dessas trajetórias, a gente vai verificar que sempre a relação de maior risco é com a ingestão excessiva. Seja uma ingestão excessiva que houve uma diminuição precoce, o risco é de 1,75%. Quando há uma diminuição tardia dessa ingestão excessiva, aí o risco já é maior, é de 1,94%, ou com uma trajetória cada vez maior. Então veja que é o abuso, é o excesso.
seja quando a pessoa bebe excessivamente e diminui mesmo cedo, pior ainda quando a pessoa bebe muito e só diminui tardiamente, então aí seria o maior risco, e quando a pessoa vai fazendo um aumento progressivo ao longo da vida. Então, o excesso é o pior em todos os cenários. Para as mulheres, em comparação à abstenção por toda a vida, a trajetória de ingestão de álcool classificada como aumento moderado, ou seja, ingerir 30 a 59 gramas por dia, foi associada a maior risco global de câncer relacionado com álcool, razão de risco de 1,25. Então, trajetória de ingestão de álcool classificada como aumento moderado. Já vimos que o aumento excessivo é acima de 60 gramas e o moderado de 30 a 59 gramas por dia. Apesar das evidências significativas e impressionantes de que o álcool aumenta o risco de câncer, a maioria das pessoas permanece alheia, ou seja, sem reconhecer essa vinculação, sem reconhecer essa associação. Então, uma análise da Pesquisa Nacional de Tendências e Ciclos da Informação de Saúde de 2020, realizada nos Estados Unidos, feita com 3.865 adultos, aproximadamente metade dos quais não bebiam, constatou que apenas cerca de um terço, 31,8%, sabia que o álcool aumenta o risco de câncer. Os números eram ainda mais baixos para cada tipo de bebida. Quando essa pergunta era feita se havia risco da ingestão de bebida alcoólica para as pessoas que têm o hábito de beber vinho, somente 20% delas diziam, 20,3% para ser mais preciso, diziam que não sabiam dessa correlação. Ou melhor, apenas 20,3% diziam que sabiam dessa vinculação. Cerca de 80% desconheciam essa correlação de risco. Para a cerveja, 24,9%, um pouco a mais, quase 5% a mais, que sabiam do risco, mas mesmo assim, ainda a grande minoria que sabia dessa correlação de risco da ingestão de bebida alcoólica com desenvolvimento de câncer. O álcool também foi identificado recentemente como um dos fatores da fisiopatologia da esclerose lateral amiotrófica. É uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Além do índice de massa corporal, além da lipoproteína de alta densidade do colesterol, aqui no caso o LDL, e das proporções de leucócitos no sangue, foi constatado que a ingestão de bebidas alcoólicas possivelmente desempenha um papel de causalidade na esclerose lateral amiotrófica. Então, é um outro trabalho que mostra vinculação do desenvolvimento da doença com a ingestão de bebida alcoólica. Falo da esclerose lateral amiotrófica. Analisando as amostras de sangue de 6.773 pacientes e 2.943 controles, os pesquisadores identificaram relação com a esclerose lateral amiotrófica. Então, foi estabelecido nessa pesquisa, nesse trabalho de investigação, essa correlação da doença com a ingestão de bebida alcoólica. A lipoproteína de alta densidade, o índice de massa corporal e as proporções de leucócitos, além da ingestão de bebida alcoólica, mostraram-se independentemente relacionados com a doença, ou seja, cada fator desse isoladamente, de per si, cada um tem responsabilidade, possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica. Desculpe. Indiscutivelmente, os riscos do álcool nunca pairaram com tamanha dimensão, especialmente nos Estados Unidos. Nós vimos aqui diversos trabalhos lá produzidos.
O número de estadunidenses que morreram de causas relacionadas com o álcool aumentou drasticamente durante o primeiro ano da pandemia, segundo esse novo estudo. As mortes aumentaram acima de 99 mil em 2020, um aumento de 25% em relação às quase 79 mil mortes notificadas em 2019. O aumento médio anual foi de 3,6% entre 1999 e 2,19%, ou seja, a cada ano uma média de aumento de 3,6% nas mortes relacionadas à ingestão de bebida alcoólica. Cada novo estudo, confirmando ou sugerindo uma nova associação negativa da saúde com a ingestão das bebidas alcoólicas, aparentemente chama a atenção.